Onde está o parlamento para defender a democracia? No dia 23/11/2022, quarta-feira, o presidente do Tribunal Superior multou os partidos da coligação do presidente Jair Messias Bolsonaro, PL, em 22,9 milhões pelo relatório de auditoria que o PL, sem indicar provas de fraude, pede a anulação dos votos do segundo turno das eleições de outubro. Moraes rejeitou o pedido de verificação extraordinária do resultado das eleições de 2022 e definiu a multa R$22.991.544,60 por identificar na conduta dos partidos litigância de má-fé, que é quando alguém aciona a justiça com a má intenção ou deslealdade por causar tumulto. Diário Covid-19, sexta-feira, última sexta-feira do mês de novembro, 25 de novembro de 2022, em que eu lhe relato os últimos acontecimentos no meu diário Covid-19. Além do PL, a decisão atinge os partidos PP e republicanos da coligação derrotadas no segundo turno. Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, foi o único citado, e o presidente do Instituto Voto Legal, Carlos César Rocha, contratado pelo PL para fazer auditoria. Moraes bloqueou as contas e suspensão dos repasses do fundo partidário as siglas até que a multa seja paga. A abertura de um processo administrativo pela Corregedoria Geral Eleitoral para apurar eventual desvio de finalidades. A suspensão dos repasses dos fundos partidários, as siglas, até que a multa seja paga. A abertura de um processo administrativo pela Corregedoria Geral Eleitoral
para apurar eventual desvio de finalidades na utilização da estrutura partidária, inclusive de fundo partidário. O envio de cópias do inquérito do Supremo Tribunal Federal, STF, no âmbito da investigação sobre a atuação de uma suposta milícia digital para atacar a democracia e as instituições, citado em tal despacho. O possível cometimento de crimes comuns e eleitorais com a finalidade de tumultuar o possível cometimento de crimes comuns e eleitorais com a finalidade de tumultuar o próprio regime democrático brasileiro. O PL informou que acionou sua assessoria jurídica e que apenas seguiu o que prevê o artigo 51 da Lei Eleitoral, que obriga as legendas a realizar uma fiscalização do processo eleitoral. Esse é o meu diário Covid-19, nesta última sexta-feira do mês de novembro. Continua o movimento dos heróis da resistência, conforme são chamados, em frente aos quartéis. Até o momento não se tem nenhuma solução para o tal impasse. E a vida segue o seu curso normal. Os caminhoneiros, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, trafegam normalmente. Hoje pela manhã teve um princípio de congestionamento, mas logo foi resolvido e a rodovia foi liberada. Já em Santa Catarina, em outras localidades, estima-se que o movimento esteja mais organizado. Estima-se que, se continuar a paralisação, poderá faltar produtos se os caminhoneiros continuarem parando. E aqueles que não param seus caminhões estão sofrendo riscos da perda do caminhão. Apesar de ser um movimento pacífico e ordeiro, sem violência, manifestantes não aceitam a quebra de soberania. Manifestantes não aceitam a quebra de soberania. O que chamam de um grande bloco socialista, para depois entregar o país. Diário Covid-19, diário de histórias e memórias. Do mês, nesta sexta-feira, é a última sexta-feira do mês de novembro de 2022.
Mesmo o presidente Jair Messias Bolsonaro tendo o poder de ativar as Forças Armadas, nada está sendo feito. A Copa do Catar já iniciou. O orçamento da Copa do Catar de 2022 é de 200 bilhões de dólares, mas apenas foi utilizado 6 bilhões nos estádios. O restante foi ocupado para a infraestrutura. O Catar é o país mais rico do mundo. O país está construindo linhas de trem, mais de 300 quilômetros de metrô, 40 bilhões no seu principal aeroporto mais moderno e luxuoso do mundo. O Mundial do Catar, que foi sorteado em 2010 para a Copa 2022, falava-se em corrupção, compra de voto. Conquistou 14 votos no quarto turno das eleições, superando Estados Unidos, a grande aposta naquela época. 12 anos depois, a notícia de que a Copa Catar foi comprada em 2010. A Copa do Catar foi comprada em 2010. A eleição da sede sorteada naquele ano sofreu prisões, subornos que envolveram o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, o principal interessado para levar o Mundial para o Catar, Mohamed, executivo mais alto do futebol, e a propina neste evento, na casa de 3,6 milhões, repartidos entre 30 membros da FIFA, garantiu o voto da Copa do Mundo do Catar. Esse é meu diário do Covid-19, nesta sexta-feira, 25 de novembro de 2022, última sexta-feira do mês, junto à janela do tempo.